Boa noite. Boa noite. A todos os irmãos e irmãs aqui presentes, tanto os encarnados como também os desencarnados, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube, como também pelo Facebook, a corrente espiritual da casa, os enfermeiros, médicos e socorristas que trabalham diuturnamente para socorrer irmãos espirituais e aqui serem trazidos para que recebam a luz do Novo Testamento e da nossa querida doutrina dos Espíritos, por meio das exposições, dos cursos e do relacionamento que nós aqui entretemos para sempre procurarmos nos melhorar. Então, hoje nós iremos trabalhar com um tema que ele está contido no capítulo 15, mas nós poderíamos dizer que ele poderia estar inserido como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro da codificação kardeciana, publicado a partir de 1864. No primeiro capítulo nós temos não vim destruir a lei, mas recordemos do que Jesus nos trouxe quando ele resumiu, ele compilou os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem seria o nosso próximo que Jesus nos convida a amarmos? Primeiro a Deus, mas depois esse próximo. Será que seria apenas nós, os seres humanos encarnados? Ou podemos também divisar os demais seres que estão interagindo conosco diariamente, em todos os reinos? Lembremos de que, quando estudamos o livro dos Espíritos, lá nós aprendemos que Deus, a fonte criadora, cria os seres simples e ignorantes, precisando estagiar por reinos anteriores ao qual nós estamos atualmente, que é o reino nominal. São eles o reino mineral, depois de um tempo o reino vegetal, depois de um tempo ainda o reino animal, e enfim estejamos estagiando no reino hominal. Vejamos a construção que nós temos por meio dos milênios, e aqui estamos tendo a oportunidade de nos melhorar na proposta desse capítulo 15. Então esse próximo é um pouco mais amplo quando nós pensamos de uma forma ao qual também Jesus, quando ele nos convidou a façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, lembrarmos de que nós passamos por esses reinos anteriores e nós precisávamos da caridade, do respeito dos que estavam à nossa frente para conosco, o nosso estágio evolutivo. E agora que nós estamos no reino nominal, por que não devolver com muito amor, caridade, fraternidade, título da missão, a caridade? Fora da caridade é uma salvação. A esses também, irmãos e irmãs, que foram criados, estão aí labutando na sua caminhada evolutiva, e tantos outros que o serão, tantos que já foram, que já ascenderam em muitas outras moradas da casa do Pai. Então, é um tema amplo, por isso que eu disse que se ele estivesse inserido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estaríamos integrando-o em todos os demais capítulos, por ser os 2 mandamentos a qual Cristo nos ensinou, como foi dito, a Deus em primeiro lugar e depois ao próximo. E essa caridade, será que ela seria o amor em ação? É o que nós estamos procurando desenvolver nesse raciocínio inicial? O respeito, a vontade de nos melhorarmos, olhar para o próximo, vendo e tendo a certeza de que ele tem desafios que muitas vezes são muito piores do que o nosso. Não que nós não tenhamos desafios que sejam muito difíceis de nós vivenciarmos. Porque antes de voltarmos para a atual encarnação, dizem os Espíritos que nós sabíamos, e muitas vezes nós pedimos, para passar por desafios, para que aparássemos as arestas do passado, porque sim, somos Espíritos eternos. Então, conscientes disso, outros corpos, sejam feminino, masculino, isso não importa, já o tivemos. Hoje estamos tendo e ainda nós o teremos, passado, presente e futuro, dando-nos a certeza de que esse amor ele precisa sempre ser ampliado num aspecto maior. E tem essa necessidade de avaliarmos que a felicidade do nosso próximo precisa ser a nossa felicidade também, para que construamos um mundo melhor, não só a nós mesmos, mas também os descendentes que estarão vindo, descendentes esses que também nós os seremos, se tivermos mérito para voltarmos
pela reencarnação, no próximo estágio evolutivo a qual o nosso planeta está almejando atingir, que é a regeneração inicial. São 5 estágios evolutivos que em todas as moradas da casa do Pai nós iremos um dia inexoravelmente atingir. Passamos pelo primeiro estágio, que é o mundo primitivo. Depois, que é o que nós estamos ainda em estágio final, o mundo de provas e expiações. Provações e expiações do passado para nos regenerarmos. O terceiro nível que nós estamos buscando almejar, nos alavancar, é o de regeneração. E depois de um tempo, quando estivermos mais reequilibrados, conscientes de nossa obrigação de sermos integrantes do meio e o auxílio tem que ser recíproco para que todos evoluam e sejam felizes, atingimos o 4º nível planetário evolutivo, que é justamente dos mundos ditosos felizes. E tem ainda o 5º nível, que são aqueles a qual os cristos planetários, como Jesus, os arcanjos, os serafins, podem estar habitando, inclusive podendo já ser co-criadores, como Cristo foi antes da constituição do nosso planeta, que é o de mundos celestes ou divinos. Nós temos essa escala também em O Livro dos Espíritos, nos dando essa certeza de que tudo que nós fizermos para nos reparar e auxiliando os que estejam em condições piores, fará com que nós colhamos frutos do futuro. É fácil? Com certeza não é, queridos irmãos e irmãs, mas é o nosso desafio diário. A programação de cada um de nós. Não nos esqueçamos também que as 2 asas que nós temos para a nossa evolução eterna são as asas do intelecto com a asa da moral. Ora, nós evoluímos um pouco mais em uma, ora mais em outra. Quanto mais nós evoluímos intelectualmente, nós temos a condições de expandirmos a nossa consciência, no sentido de que eu faça mais em relação ao que eu estou fazendo no presente, almejando atingir mais pessoas, os demais reinos, como foi citado logo no início. E a moral, que é a outra asa, é o amor em ação, como nós trazemos aqui logo no início do nosso material, nos desafiando a justamente fazer com que nós trabalhemos essas 2 asas, a qual, independentemente se ora estamos evoluindo mais de uma do que de outra, voltando para o mundo espiritual, nós faremos aí uma conscientização do que nós precisamos melhorar. Lá continuaremos sendo úteis, trabalhando e estudando. Utilidade essa que também nós podemos ter quando nós desdobramos em todas as madrugadas nos 7 dias da semana. Porque sim, o espírito não pode e nem deve ficar do lado do corpo umas 6 ou 8 horas, a qual o corpo repousa para recompor as suas energias para encarar um novo dia. Não. No estudo da doutrina também nós aprendemos que o espírito vai, desprende-se, volta ao mundo espiritual, à erraticidade, e vai estar junto às suas afinidades, seja do passado, seja do presente, ou de ambas. Então, olha a importância de nós empregarmos essa caridade que a missão do capítulo 15 hoje nos convida a fazer com que nós as empreguemos de uma forma mais ampla e assertiva. Então, quanto mais nós estivermos nos esforçando em estado de vigília, que são os fatos a qual, quando nós estamos, por exemplo, nesse momento de olhos abertos, encarnados na carne e osso, o que há de nos esperar de madrugada? Disse o Cristo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Em qual caminho, a verdade e a vida, não é nele que nós temos que nos esperar, mas também nesses baluartes, como Chico Xavier e Eurípides Bassanufo, que aqui nos dão a nossa diretriz da casa, para que tenhamos essa certeza de que sim, eles conseguiram e nós também o conseguiremos, com aqueles esforços mínimos básicos, a qual a nossa programação encarnatória está ali programada, a qual nós estejamos as desenvolvendo-as, com a ajuda sempre dos nossos mentores individuais. Se escorregarmos numa situação ou deixarmos de fazer algo que deveríamos fazer, colocando a cabeça no travesseiro, repensemos sobre essa situação. Importante também, um dos irmãos espirituais que fizeram parte da codificação kardeciana, que é o irmão Santo Agostinho, que inclusive ele assinou ali o início do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. Ele diz que quando ele estava encarnado conosco aqui no planeta Terra,
E esse trecho nós localizamos ali no final da resposta correspondente à pergunta 919, letra A. Ele dizia que, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele fazia toda uma retrospectiva do seu dia, questionando-se: alguém tem algo a se questionar de mim, de minhas ações ou de minhas não ações? Porque existem situações que nós podemos e precisamos agir, mas a gente não age. A gente pensa que os outros têm que fazer. Deus, Jesus, os órgãos governamentais, sejam municipais, estaduais ou federais, e terceirizamos isso. Mas, a partir do momento que a gente vai tentando, sempre com auxílio, por exemplo, aqui da casa, com os conhecimentos, lembrarmos de que nós receberemos e responderemos pelas nossas ações e não pelo que os outros façam ou deixam de fazer, essa somatória pontuar-se-á positivamente quando voltarmos para o mundo espiritual. Então, olha a importância desse tema quando nós podemos trazer um viés um pouco mais amplo na nossa programação encarnatória, no nosso dia a dia, manhã, tarde e noite, almejando sempre ter um campo de ação maior, dia seguinte em relação ao dia atual, porque o dia atual também nós estamos procurando nos melhorar em relação ao dia anterior. O convite é um desafio que jamais há de ser fácil, mas é possível. Chico Xavier dizia, tantos outros nos ajudaram nesse sentido, Madre Teresa de Calcutá, irmão Dulce, e outros mais do anonimato, que nem se diziam cristãos, ou que estavam envolvidos, atrelados a uma opção dogmática religiosa. Não, faça o bem, cumpra os 10 mandamentos, ou esses dois que foram resumidos. Cristo nos auxiliou ainda mais. Isso faz-nos a pessoas melhores. A cada dia que passa, na matéria, quando estamos reencarnados em estado de vigília, ou quando estamos no mundo espiritual, ou desdobrados quando estamos encarnados, ou quando voltamos, em definitivo, temporariamente falando, até que consigamos um novo corpo físico por meio da reencarnação. Mas o título do texto, ele traz, capítulo, a salvação. O que nós podemos entender como salvação? Ela pode ser o ato de salvar alguém, livrar uma pessoa de algum perigo, afastar um mal iminente, protelar a vida, resgatar de um lugar terrível, livrar-se de uma dificuldade, curar ou amenizar uma doença, se libertar de defeitos que comprometem o nosso espírito. E o que normalmente compromete o nosso espírito? Nessa introdução que nós fizemos, será que se nós não avaliarmos essa nossa melhoria, essa nossa reforma íntima que todos nós precisamos empreender, será que esse reflexo prejudicará o nosso espírito, como está sendo dito aqui no texto? A matéria é o quê? A ferramenta, o instrumento, é a faculdade do espírito para que ele alce voos maiores nas muitas moradas da casa do Pai, que foram 5 níveis evolutivos planetários a qual nós estamos almejando. Já estamos na metade, almejando a regeneração, terceiro nível. Então, olha a importância de termos essa consciência de que o nosso bem agir, a nossa postura, fará com que nós não prejudiquemos o que é nosso eterno e que não é transferível à nossa alma, por meio do cuidado do corpo físico, a alimentação, o sono que precisa ser dormido numa mínima quantidade ali, para que tenha uma recomposição também mínima, para que possa aguentar todo o restante do dia. O líquido que nos é sugestionado que seja ingerido, seja 2 litros, um pouquinho mais, até 2 litros é difícil. Como é difícil, principalmente depois do almoço, quando nós estamos com o estômago cheio, quando nós estamos envolvidos em várias atividades, as nossas obrigações diárias, seja no lar, seja no ambiente profissional e tantas mais as ruas. É um desafio grande manter o nosso corpo físico equilibrado dentro das proposições que nos são ali trazidas pelo Ministério da Saúde. Mas mais importante do que isso é a nossa consciência de que estamos temporariamente falando no corpo físico e vamos dar ali a responsabilidade do que nós fizemos do nosso corpo ou deixamos de fazer. Muitas vezes, irmãos e irmãs não entendem que não existe apenas e tão somente o suicídio que é provocado, mas existe também o suicídio indireto, o provocado, eu digo, da cabo da sua vida,
carnal por meio de alguma situação, mas não existe um indireto, que é justamente você não cuidar do seu corpo físico, ou não empregar adequadamente, ou procurar empregar o seu tempo em algo que construa para a sua eternidade. Porque muitas vezes nós não nos deixamos em estarmos ligados a programas, a conversas, às vezes até mesmo fofocas, que nós queremos sair desse ambiente, mas nos prendem a isso e a gente às vezes não tem força para sair. Então, por isso da importância de nós procurarmos, sempre que a casa nos oferece estudos e palestras, assimilarmos da melhor forma possível esses conhecimentos, essas preleções, por exemplo, que a irmã fez aqui, que sempre, ainda que seja aberto aleatoriamente, mas nada é por acaso, venha ao encontro da lição do capítulo de hoje, por exemplo, o item 64, do Caminho, Verdade e Vida, que faz parte da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tesouro maior, tesouro do coração, tesouro da alma, tesouro da caridade, que faz com que nós nos melhoremos. Então tomemos cuidado, sim, avaliemos mais o que é a salvação, como nós precisamos construir essa salvação, acima de tudo, primariamente falando, para a nossa alma, secundariamente falando, pensando na estrutura física de manutenção para aquela compra que nós pedimos para cumprir, antes de voltarmos por meio da atual encarnação, que é a nossa programação que tanto nós acompanhamos nas obras que nós estudamos da codificação, seja o livro dos Espíritos, seja o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos trabalhando hoje, ou o quarto livro da codificação, que é o Sol do Inferno, ou ainda em A Gênese, que é o quinto livro, fechando assim o Pentateuco, mas tem as obras complementares de Chico Xavier, como também de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias e tantos outros baluartes e outros também no anonimato, que nos dão aí esse subsídio para que estejamos sempre fortificados na nossa fé e confiantes de que podemos sempre nos melhorar. Podemos fazer com que essa caridade expanda-se, contagie o meio em todos os momentos e situações ao qual nós estejamos envolvidos, desde a do cuidado aos que estão no reino mineral, vegetal, animal e nós, os que estão estagiando no reino hominal. No Espiritismo nós entendemos que o amor que colocamos em ação para ajudar os outros pode nos levar de muitas situações desagradáveis, decorrentes de nossos erros e imperfeições, tanto no passado como no presente. Quantos os desafios que nós estamos atravessando, dissemos logo no início, que nós fazemos, na maioria das vezes, uma programação do que nós precisamos enfrentar, para pararmos as nossas arestas, crescermos no presente trabalhando nesse passado e almejando no futuro essa construção do presente. Tão consciente de que somos espíritos eternos e que temos essas pendências para nós pararmos, nós nos lapidarmos, essa certeza nos traz de que, se estamos encarnados atualmente nesse final de provas e expiações a qual o planeta passa, é porque sim, não só nós merecíamos essa situação, mas pedimos, porque também dizem os Espíritos, vocês estão num momento ímpar da humanidade, quanto mais vocês fizerem, mais somar-se-á ao vosso Espírito eterno, porque quantos, dizem eles, que não tiveram a coragem de reencarnar nesse momento crítico, porque é um momento agudo que nós vivemos, do planeta Terra, rumores de guerra, catástrofes geológicas que sempre aconteceram, acontecem e ainda precisarão acontecer, e os nossos desafios individuais, como foi dito, das nossas programações reencarnatórias. Então vejamos essa importância de nós atrelarmos as nossas ações no presente, pensando em lapidar o que ficou no passado, mas não com um sentimento de culpa, mas sim a certeza de que errei sim, mas não adianta eu reclamar, eu lamuriar sobre essa situação. Cabe a mim fazer algo melhor por meio dos atos no presente. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus Cristo, nos dando esse sustentáculo. E aqui nós trazemos mais alguns itens que fazem com que nós tenhamos essa potencialidade de construirmos essa caridade que o capítulo 15 nos auxilia e nos intui a estarmos empreendendo de hoje em diante de uma forma ainda mais ampla. Como, por exemplo, dar o de comer a quem tem fome. Tem muitas vezes que nós não temos condições de dar uma quantidade que nós gostaríamos de dar, mas às vezes no portão ou nas ruas,
no farol e outras mais situações. Se estamos com alguma condição para auxiliar, que auxiliemos, ainda que seja pouco, fiquemos com a boa causa, porque eu digo que Cristo também nos convidou. Fique com a boa causa. Não se arrependa consciencialmente falando de não ter feito algo mínimo que poderia ter sido feito naquele momento. Existem oportunidades que não voltam mais. Elas podem sim ser consertadas por meio de nossos outros atos que nós o faremos no presente e no futuro. Mas o que já passou não tem como nós voltarmos atrás, pelo menos em relação à atitude que nós precisamos tomar para com os nossos irmãos. Então que pensemos nisso e se tivermos essas oportunidades, que as também potencializemos-as, colocando-as em prática em benefício desses queridos irmãos e irmãs que muitas vezes estão em condições piores do que a nossa. Dar de beber ao que tem sede, dar abrigo a quem não tenha onde morar, dar roupa a quem não tenha o que vestir, ou ainda que o tenha. Muitas vezes a gente percebe que precisa de um algo mais, porque se nós temos em nosso guarda-roupa, ou até mesmo em outros cantos, outros móveis de nossa casa, algo que nós não estamos utilizando, por que não fazer com que ganhe utilidade para outras pessoas? É importante que nós o façamos, porque é isso que nós precisamos fazer com que nós não nos arrependamos quando buscarmos a nossa consciência ao voltarmos para o mundo espiritual. É isso que dizem que os Espíritos falam que nós o faremos todos sem exceção. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? E o que eu deixei de fazer de bom por meio do tempo mal empregado ou por tempo que foi gasto em ociosidade ou ainda que não agregava ao meu espírito eterno. É um convite que faz com que nós precisamos nos trabalhar diariamente, mas de forma simples, de forma humilde, despretensiosa, apagada e fraterna, a todos que venham buscar o nosso auxílio, mas não só os que venham buscar. Olha também o convite do cristianismo e do espiritismo, também o façamos em momentos a qual nós não estejamos sendo cobrados por meio de nossas ações que precisam ser ali empregadas. Estamos com tempo, estamos com situações, intuições que nos foram passadas nesse momento, numa outra casa espírita, uma ONG, ou uma situação que eu sei que ali precisa de um material, de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, sem que eu o faça. Semana passada, no final do trabalho mediúnico, de uma das casas a qual eu faço parte, o mentor nos convidou a abraçarmos, sorrirmos, desejarmos um bom dia, uma boa tarde, boa noite, ainda que não tenhamos essa reciprocidade. E disse ele, isso também é caridade. E vocês esquecem. São coisas simples que muitas vezes suprem a sua não condição em um momento ali de dar, por exemplo, um bem material ou até mesmo um recurso pecuniário. Então, ouça também as pessoas. Por exemplo, quando nós somos abordados nas ruas, muitas vezes a gente já quer se afastar, não quer nem ouvir a pessoa. Por que nós não fazemos diferente? Vamos ouvir e vamos dizer o que nós temos ali naquele momento. Se é só uma palavra amiga, a pessoa há de aceitar ou não, não importa. O importante é que fiquemos, e lembremos do Cristo, fiquemos com a boa causa. Eu não tinha o que dar, mas eu dei atenção a ele. Se eu fiz como a maioria faz, me afasto e deixo o irmão ali desconcentrado, coloquemos no lugar dele, ou dela. Será que nós gostaríamos de que fizessem isso conosco? Olha como o cristianismo e o espiritismo é um desafio diário. E nos desafia a nos melhorarmos, a nos potencializarmos na reforma íntima a cada minuto de nossa vida. Dentro de casa, fora de casa, em todos os ambientes a qual nós estejamos interagindo. Visitar quem está doente, muitas vezes nós visitamos, mas depois, passa um dia, passa uma semana, nós não perguntamos se a pessoa melhorou, porque muitas vezes a gente também tem medo que a pessoa venha pedir alguma coisa à família. Isso é natural, não é condenável, porque às vezes a gente está numa condição difícil também. Mas façamos como um exemplo que eu dei anteriormente em relação a ouvir alguém na rua que nos pede algo. Acolhamos esse desabafo que a pessoa precisa dar, porque também é uma forma de caridade, ainda que não percebamos que isso seja, dizem os Espíritos que também isso é uma forma de caridade. E se nós podemos fazer algo no presente, naquele momento, em loco para a pessoa, o façamos. Se não pudermos, desejamos que estaremos orando para a pessoa, que no momento não podemos ajudar, mas se eu puder fazer com que pessoas que eu conheça possam a ajudar, que eu o faça. Também convidam os Espíritos para que oremos pelo nosso planeta, pela constituição da essência Gaia,
que é o nosso planeta Terra, com essa psicosfera psíquica pesada a qual nós estamos vivenciando. É importante também uma forma de caridade, a qual nos convida o capítulo 15. Ora, é em virtude de qual o capítulo 15 nos faz pensar sobre as nossas obrigações diárias. Visitar alguém que esteja preso, não apenas preso em penitenciários, por exemplo, como o fazia o nobre apóstolo Francisco Cândido Xavier, mas os presos em doenças, em depressões, em situações a qual eles estejam ali, muitas vezes em casa não conseguem nem sair para a rua, porque estão tendo até mesmo influências espirituais do passado, obsessões. Sabemos que existe isso. Aos irmãos e irmãs que trabalham em trabalhos mediúnicos, esclarecimento de irmãos espirituais, nós sabemos que isso existe muito, ainda em planetas de provas e expiações. Então, se pudermos também visitar com o coração e consciencialmente falando esses presos de suas atitudes que precisam ser melhoradas e amparadas por nós que estamos na escola do cristianismo e na escola do Pentateuco Kardeciano, que é a doutrina dos Espíritos, que nós o façamos, porque isso encherá os nossos corações ainda mais de alegria, porque ficaremos novamente com a boa casa, diremos para nós mesmos. É o mínimo que eu pude fazer nesse momento, mas eu tentei ajudar. Então, já que a consciência que nós daremos conta quando voltarmos para o mundo espiritual, que o façamos agora. Precisamos deixar para o mundo espiritual essa conscientização desse tríplice aspecto que foi passado por nós nesse momento, o que fizemos de bom, ruim, ou o que deixamos de fazer de bom, pelo tempo. Não, já o façamos agora, nessa proposta atual, a qual a doutrina nos ensina. As exposições, os temas que aqui são apresentados pelo ponto de luz, nos convida a desenvolver a cada dia que passa. Temos ainda como verdadeiro socorro fraterno, que vem ao encontro dessas posições aqui, desses tópicos que nós podemos desenvolver. Superar o medo ou a vergonha. Às vezes nós não queremos conversar com as pessoas, ou temos vergonha de que não iremos conseguir entreter um assunto, um diálogo que possa auxiliar. Não. Partamos para a situação e confiemos nas intuições dos nossos mentores individuais, porque sempre eles estão conosco, eles nunca nos abandonam. Não deixar que o orgulho ou o egoísmo atrapalhem o nosso bem-agir, as nossas boas vontades em prol dos nossos semelhantes. Ajudar primeiro para depois consciencialmente indagarmos os detalhes que venha na sequência desse auxílio, que foi o que nós estamos construindo nesse entendimento inicial, nessa data, nessa quarta-feira. Fazer alguns sacrifícios físicos e também financeiros para ajudar os nossos semelhantes. Acompanhar o necessitado por mais tempo. Hoje nós temos a opção dos meios sociais. Nós temos aí o WhatsApp, o YouTube, por exemplo, nós estamos transmitindo essa exposição evangélica, os canais ali de conversas, o telefone e tantos outros meios que fazem com que nós nos aproximemos das pessoas em contato, as que estão do outro lado do planeta, por meio da conversa, por meio da intuição, por meio da boa intenção, para que ela possa ser suprida com a nossa vontade de ampliar essa caridade do capítulo 15, porque há de ser a nossa salvação consciencial. E para finalizarmos, vejamos o que Paulo, apóstolo, que um dia foi salvo antes da conversão, mas após encontrar o Cristo, após encontrar a luz da sua alma imortal, que é a luz que nós estamos também buscando diariamente em nossas vidas, em espírito, ele diz que a caridade, ela nos aproxima da fonte criadora, que é Deus, e nos torna verdadeiros cristãos, porque estamos colocando em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. E os que não possuem culto nenhum, mas cumprem com as suas obrigações existenciais, eles pontuarão como nós, que estamos vinculados, por exemplo, à proposta do cristianismo e da doutrina dos Espíritos, poderão pontuar muito mais. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, do lado bom como do lado ruim. Então, sim, concordemos com Paulo, independentemente da opção a qual nós estejamos vinculados, ou nenhuma a qual nós estejamos, tenhamos o caminho, a verdade e a vida
que nos deu os alicerces nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação, e deixando bem claro que daqui ele não é originário, ele veio de fora como um professor nos ensinar, o melhor de todos, que passou nesses mais de 20 séculos da sua vida no nosso querido planeta, e no ato dos apóstolos, nas atitudes da casa do caminho, a qual, lembrando de Paulo e Estevão, que nós temos o livro ali, que fica o convite para que os irmãos emprestem da casa e adentrem nessas atitudes que os primeiros cristãos desenvolveram para expandir a proposta do Cristo, que a posteriori nós também, por meio das reencarnações, a estaríamos desenvolvendo. Então fica esse convite a cada um de nós, aos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos amigos espirituais que aqui estão, sejam os enfermeiros, médicos e socorristas, sejam os que foram socorridos, porque sim, eles também precisam traçar novos objetivos existenciais. A única e tão somente diferença que nos faz é, temporariamente falando, estarmos na carne e osso, e eles no mundo espiritual, esperando uma nova oportunidade reencarnatória, como nós também o estávamos, e aqui estamos para voltarmos, lapidarmos e construirmos dentro desse capítulo 15 essa caridade que nos salve não apenas em intenção, mas principalmente na prática, nas mínimas ações, e que façamos, que é o convite final de Santo Agostinho, somemos em consciência quando colocarmos a cabeça no travesseiro, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e o que eu deixei de fazer de bom, que no dia seguinte eu possa brilhar isso. E ainda como diz ele, alguém tem algo a se queixar de mim? Se tem, que eu possa me lembrar e que eu possa me corrigir, ainda que eu não venha pedir desculpa, mas que eu faça algo muito maior em relação ao que eu deixei de fazer, para com essa pendência ficou conosco consciencialmente falando, e que possamos beneficiar não aquele, mas muitas outras mais pessoas que estejam ao nosso redor, e assim construamos esse mundo de regeneração que os amigos de luz esperam que nós construamos para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, que possamos agora na sequência continuarmos em vibrações, sempre mentalizando o que nós viemos buscar nesse tratamento que os amigos espirituais já estão disponibilizando na Câmara de Paz, a qual os trabalhadores encarnados também estarão se movimentando para nos receber, e que essas transfusões energéticas ectoplásmicas sejam ali reutilizadas nas nossas reenergizações, e assim, de amanhã em diante, procuremos ser pessoas melhores. A certeza de que a Casa Espírita está nos oferecendo não só o bom material, que é o conhecimento, a construção intelectual, mas acima de tudo essas reenergizações, que é o pão espiritual, que nos tornará pessoas melhores, desde que tenhamos essas compreensões e principalmente as coloquemos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.